Hoje vamos falar sobre o desastre de Mariana e a tutela civil coletiva. É, o intuito deste trabalho visa mostrar os efeitos e danos causados aos moradores de Mariana com o rompimento da barragem de Fundão e o caminho que a lama fez no Rio Doce. O documentário Memórias Rompidas nos remete ao comovente sofrimento dos moradores do distrito de Bento Rodrigues, das perdas que sofreram, perdas de entes e de memórias que se perderam. O tema memória tratado aqui se baseia em suas fotos. O povo de Bento Rodrigues, eles costumavam mostrar as seus familiares as fotos que mostravam como que era no passado. E isso ia passando de geração em geração. Hoje, eles já não vão poder passar essa informação, essa imagem do passado para a geração futura, porque muita coisa se perdeu com o desastre de Mariana, que a lama levou e não pôde ser recuperado. A mineradora era a principal fonte de renda da cidade, e com isso foi tudo perdido. Os advogados, de modo voluntário, eles entraram com pedidos de indenização, reconstrução da cidade. A empresa até cedeu moradia provisórias, mas as pessoas não estavam contentes, pois não sabiam se continuariam ali. Em uma parte do documentário, uma senhora fala que ela estava ali, mas parecia que a casa não era dela. A geladeira, o fogão, era tudo coisas que ela não comprou, não eram dela. E também tinha o caso dela não saber se amanhã ela estaria morando na mesma casa, pois nada era certo ainda, definido. Eles só tinham promessas até o momento em si. Diante dos fatos descritos, nós encontramos como base conexões com a matéria de processo coletivo, como a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, no caso, que se encontra expresso na Lei 9.605 de 98, que trata das sanções e atos administrativos advindos de atos nocivos ao meio ambiente. As pessoas, elas dizem que mesmo se reconstruísse a cidade, que era um projeto da Samarco, das empresas responsáveis pelo desastre, né? Que mesmo que se reconstruísse a cidade, não seria a mesma coisa de antes. Sendo assim, o meio ambiente ele é considerado um bem de uso do povo, encaixando essa concepção em direito difuso. Na esfera, além de coletivo ou individual, ocorre deste modo, pois seus possuidores são indetermináveis, ou seja, independe para o direito difuso, conhecer a exata dimensão que possuem, por ser mais importante, dependendo assim qual bem é observado, sendo mutável a realidade de cada caso concreto. No que se trata de direitos difusos relacionados ao direito ambiental, nota-se que há características à sustentabilidade. Desde então, a ideia principal a ser violada, como na tragédia em Mariana, sendo que a ideia é o desenvolvimento social, preservando os recursos ambientais com o intuito de passar para gerações futuras esse direito. De acordo com o promotor de justiça Guilherme de Sá Meneguin, na comarca de Mariana foram feitas 16 ações coletivas, 14 cíveis e 2 criminais. O Estado de Minas realizou um levantamento, concluindo que há outros processos sem solução. Um desses processos realizado pela ação do Ministério Público Federal no ano de 2016, requerendo a recuperação dos danos socioambientais e socioeconômicos na bacia do Rio Doce. Naquele período, o valor estipulado era de 155 milhões. Este caso teve classificação de processo coletivo ativo, onde a coletividade foi a autora, por intermédio de um legitimado coletivo em sentido amplo. São divididos no parâmetro de direito difuso coletivo em sentido estrito e também individuais e homogêneos expressos no artigo 81 da Lei 8.078 de 90. Agora vamos falar um pouquinho sobre o comentário 16 dias, o caminho da lama no Rio Doce. Agora, em 5 de novembro de 2020,
completou 5 anos da conhecida tragédia de Mariana. O Rio Doce possui cerca de 853 quilômetros de extensão. Isso é nada mais nada menos que uma das mais importantes bacias hidrográficas da região sudeste brasileira. Se divide entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. O documentário 16 Dias, O Caminho da Lama no Rio Doce, promovido pela TV Educativa, aborda sensível e dramaticamente o modo pelo qual os moradores das cidades capixabas cortadas pelo Rio Doce sofreram com a chegada dos rejeitos de minérios, trazidos após o rompimento da barragem de Fundão e Mariana. As cidades de Colatina e Linhares foram, sem dúvidas, algumas das mais afetadas pelo desastre. Os impactos do rompimento se estendem desde o fim da fonte de renda de centenas de famílias ribeirinhas, a maior catástrofe ambiental no Brasil registrada até então. O Rio Doce ele já passava por um momento difícil, haja vista a seca que vinha se prolongando por um longo período, sendo possível visualizar ilhas de areias onde deveria haver água. Com a chegada dos resíduos, o desespero tomou conta dos moradores e autoridades, e uma rede de apoio foi criada com o objetivo de resgatar os animais que tinham o Rio Doce como habitat natural. Esse resgate, na realidade, era para tirar os animais do rio, levar para um lugar, um habitat seguro, para depois fazer a reintrodução desses animais no rio novamente, para garantir a espécie dos peixes que já eram em si do Rio Doce. Também teve um grande movimento para poder conseguir uma campanha forte para conseguir arrecadação de água, pois as pessoas ficaram bastantes dias sem água na cidade de Colatina, Linhares, inclusive. E nisso, a população do estado capixaba, né, conseguiu arrecadar bastante água para poder ajudar um pouco esse povo. Em relação aos peixes que foram resgatados do Rio Doce para garantia da espécie, foi foi feita uma parte de grupo de fundações para poder ajudar. Nisso quem teve foi o IFES, a UFES, o IBAMA, o Projeto Tamar, a Defesa Civil, ONGs e voluntários que ajudaram na recuperação desses peixes no rio. O Rio Doce ele deságua no mar em Regência, em Linhares. A vila de Regência já foi palco de diversos campeonatos de surf, sendo referência para a prática desses e diversos esportes. O turismo era muito forte na região, assim como a pesca, que foi prontamente suspensa. Por lá não poderia ser diferente, assim como em toda a trajetória, o rejeito pelo Rio Doce ao chegar no mar, a destruição não parou. A discussão, então, ali era garantir que a lama não afetasse a vegetação. Porém, por isso a empresa colocou barreiras de contenção que é usada para petróleo, perdão. Porém, não ajudou muita coisa. Como o sedimento era diferente do petróleo, ele acabou passando essas barreiras, invadindo a vegetação, que até então a gente não sabia se ia afetar ou não o verde também da vegetação da beira do Rio Doce. E também tinha um outro ponto de discussão que não sabia a densidade dos rejeitos no mar, se ele, qual impacto ele causaria no oceano, já que ele não dispersava com muita facilidade. Isso era uma parte que o governo estava tratando para estudar como ficaria o caso desse rejeito no mar. A empresa Samarco, que era a principal responsável pela barragem rompida, tratou de ajudar a população em si com as medidas de prevenção lá para ajudar as pessoas a se manter, os pescadores e tudo mais que viviam do rio. E o documentário ele se encerra expondo a indignação de uma moradora da Vila Adélia Pestana, que disse bastante emocionada, em meio lágrimas,
a seguinte frase: ainda restamos o verde, mas até quando? Você pergunta se dói, isso mata. A repulsa da dona da casa reflete o sentimento da indignação. Até quando a ganância, a busca incansável pelo poder, irá acabar com o que o ser humano tem de mais precioso, que é a natureza. Nessa parte do documentário, ela ainda destaca que estamos no fim do Rio Doce e é o fim do Rio Doce. É, Trazendo para a realidade jurídica, em estudo, o que ele quis dizer é que seria mais proveitoso um processo coletivo para o caso. Segundo Fred Didier, existe dois meios pelo qual o processo coletivo confirma sua necessidade através de um fundamento político e por um fundamento sociológico. O primeiro se baseia no princípio da economia processual, ou seja, busca viabilizar a molecularização de pequenas demandas. Já o segundo objetiva propiciar o acesso à justiça. Nesse sentido, seria muito mais vantajoso social e economicamente que as partes interessadas ajuizassem uma demanda coletiva, haja vista que todos foram prejudicados pelo mesmo réu, né? É, nesse contexto, a gente tem a Lei de Ação Civil Pública, que traz um rol de legitimados para ajuizar a ação da ação coletiva. A supramencionada ação, para o cenário exposto, deve possuir um caráter ressarcissório, ou seja, é ajuizada após o acontecimento do dano, tendo por objetivo o ressarcimento. Fato é que não houve um alinhamento de posicionamento, conforme o então governador do estado do Espírito Santo havia mencionado na entrevista exibida no documentário. Cada ente ajuizou uma demanda no mesmo sentido. Foi cristalina a contradição do que fora dito anteriormente. Por fim, independentemente de qual autoridade propôs a ação, não há valor financeiro que repare a destruição causada. Assim como as pessoas que tiveram suas vidas ceifadas na região de Mariana, o Rio Doce sofreu um impacto irrecuperável conforme as fortes chuvas chegam. O solo do rio ele é remexido e a água que um dia já foi cristalina exibe sua cor barrenta com resíduos de minério. Ainda que a natureza lute para se recompor, a mancha de lama sempre estará fixada no rio. Com base nisso, a gente tem a conclusão da seguinte tese. O distrito de Bento Rodrigues ele foi destruído e mesmo com vários projetos para fazer a reconstrução perdão, da cidade, ela nunca mais vai ser a mesma e as memórias das pessoas vão estar sempre ali ligadas àquela cidade que foi destruída pela lama. Mesmo com tantas demandas judiciais, até hoje, em pleno 2020, ainda discutida a indenização que é cabível para cada pessoa. Muitas pessoas já receberam uma parte da verba indenizatória, porém ainda não receberam o valor total, nem um local exato para suas moradias. Né? E em relação ao Rio Doce, o rio também nunca mais será o mesmo. A mancha de lama ela sempre vai estar ali presente no rio, em cada chuva que se passar. Esse desastre ele emerge da consciência de que a mineração industrial representa um grande risco e coloca em perigo as pessoas e o ambiente. O desastre e a probabilidade de novos desastres introduzem um componente novo, a incerteza, os desastres e as calamidades tendem a inaugurar o tempo da incerteza no sentido kingergardiano, clima de negatividade provocado por uma ameaça imprecisa e indeterminada. Diferente de medo que resulta de um objeto específico, esse sentimento é ainda mais aguçado em razão da desconfiança provocada pelo comportamento das empresas envolvidas nos desastres e dos governos. E eu acho que é isso aí. Espero ter explicado de uma forma bem clara o tema do nosso trabalho. Obrigado.